Guarda do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20, versos 8 ao 10. Devemos guardar o sábado? Vejamos sobre a luz da palavra de Deus. No Velho Testamento, somente o povo de Israel e os estrangeiros que queriam fazer parte dos israelitas deveriam guardar o sábado. Vejamos isso na palavra de Deus. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel, será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. Vejamos aqui nessa parte da palavra de Deus que a guarda do sábado foi direcionada aos filhos de Israel e àqueles que também gostariam de fazer parte da tribo de Israel. Abraão, Isaac, Jacó não guardavam o sábado. Vejamos mais, no Velho Testamento, o sábado faz parte de um concerto ou pacto entre Deus e o povo israelita. Vejamos na palavra de Deus. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Devemos lembrar que a guarda do sábado também faz referência à libertação do povo de Deus do Egito, ou seja, dos israelitas, do povo de Israel. Lembre-se que o povo hebreu foram escravos na terra do Egito. Vejamos no Velho Testamento, também existiam as festas sabáticas, as celebrações que eram realizadas somente em dia de sábado. Vamos conhecer algumas delas. Festa da Páscoa, Festa dos Pães Asmos, Festa das Trombetas, Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos. Essas eram algumas festas celebradas no dia de sábado. Jesus Cristo foi a última pessoa que teve por obrigação de guardar a lei do sábado. Vejamos a palavra de Deus. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Com a vinda de Cristo Jesus, ele veio para nos resgatar da lei, nos fazendo agora filhos da sua graça. O sábado faz parte da lei e foi abolida por Cristo Jesus. Vamos ver na palavra de Deus o que tem a dizer a respeito disso? E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. É claramente mostrado nesse verso que a lei foi abolida por Cristo Jesus a partir da sua crucificação. Vejamos mais na palavra de Deus. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto, isto é, a lei, permanece o mesmo véu
não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Isso está dando referência à lei e tudo que nela está incluído, até no nosso caso, o sábado. Vejamos aqui num outro verso que a lei ela foi abolida por Cristo Jesus, que a partir de agora é vigorado a lei de Cristo. Por que alguns grupos ainda defendem a guarda do sábado? Bom, tem alguns grupos que dividiu a lei, chamando a lei dos 10 mandamentos em lei moral e as demais leis em lei cerimonial, além das leis civis, que nesse caso também está mais enquadrado na lei cerimonial. Mas vejamos mais à frente se realmente há essa divisão na palavra de Deus. Se realmente Deus assim a dividiu e assim Deus aboliu somente a lei cerimonial. Pense comigo. A lei é de Deus ou de Moisés? A Bíblia faz essa divisão de lei moral ou cerimonial? Em qual parte da Bíblia fala dessa divisão? Devemos buscar esta luz dentro da palavra de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia existe a divisão de lei moral ou lei cerimonial. Na Bíblia não há nenhuma indicação desta divisão. Vejamos como que Paulo alertava o seu povo para não aprender e além daquilo que já estava escrito. Vamos ver na palavra de Deus? E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Vejamos que naquela época, no início da Igreja de Cristo Jesus, já existiam pessoas tendenciosas querendo criar fábulas para enganar o povo de Deus. Mas devemos sempre ficar no limite da palavra de Deus. Pelo que percebemos, não existe duas leis. A lei é uma só. Vamos ver isso na palavra de Deus. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Vejamos essa parte que dá por entender que o livro da lei é de Moisés. Mas vamos continuar com a nossa leitura. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Agora perceba que no mesmo livro de Neemias, agora está falando sobre o livro na lei de Deus. Então vejamos que a lei é de Deus e não de Moisés. Continuemos. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés. Então vejamos que a lei não é de Moisés, a lei é de Deus e Moisés foi apenas um vaso, um instrumento na mão de Deus para que pudesse assim ser anunciado a lei de Deus. Agora percebamos algumas repetições dos mandamentos que está nas Escrituras Sagradas, e assim também foi falado pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus. Perceba que 50 vezes foi ensinado, orientado, o dever de adorar só a Deus. 12 vezes a advertência contra a idolatria. 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão. 6 vezes o dever do filho de honrar o pai e a mãe. 6 vezes a advertência contra o homicídio. 12 vezes a advertência contra o adultério, 4 vezes a advertência contra o falso testemunho.
e 9 vezes advertência contra a cobiça. Então essas foram as repetições dos mandamentos, que vai de Gênesis a Apocalipse. Agora eu faço uma pergunta: cadê o sábado? Por que o sábado ele não foi também repetida a sua ordenação? Não foi falado constantemente, insistentemente, desta maneira como foi falado os outros mandamentos. Aí gera uma dúvida grande. Isso significa que o sábado não é mais importante, que o sábado perdeu a sua importância quando vigorou a lei de Cristo Jesus. Agora no Novo Testamento, vejamos se existe algum ensinamento, alguma ordenança para que possamos ainda continuar guardando o sábado. No Decálogo para o Novo Concerto, esse Novo Concerto é a lei de Cristo Jesus. Não existe mandamento para a guarda do sábado, mas existem os demais. Vejamos a palavra de Deus. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja nesses versos que um mancebo chegou presente a Cristo Jesus, dizendo quais leis, quais mandamentos ele deveria guardar para que ele alcançasse o reino dos céus. E assim o Senhor Jesus respondeu para este mancebo. E aqui não houve nenhuma menção da guarda do sábado. Se você continuar lendo no livro de São Mateus, capítulo 19, você perceberá que não existe este mandamento. Portanto, o Senhor Jesus aqui demonstra que não há mais importância da guarda do sábado, nem muito menos de estar mencionando o sábado. Vamos pensar mais uma vez. Onde na Bíblia mostra Cristo Jesus ensinando que devemos guardar o sábado? Onde na Bíblia os apóstolos ensinam a guarda do sábado? Vamos ter que continuar vendo as respostas na luz da palavra de Deus. Paulo sempre foi apóstolo dos gentios. E Paulo nunca ensinou sobre a guarda do sábado, ou que nós gentios deveríamos guardar o sábado. Vejamos na luz da palavra de Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Veja Paulo alertando o povo de Deus daquilo que já aprendeu na lei de Cristo Jesus. E este verso dá a entender que alguns queriam voltar para trás, para os seus costumes de antigamente. Mas Paulo ele foi firme em alertar o povo, dizendo que todo esse trabalho que foi dado pelo Espírito Santo de Deus, que não tenha sido em vão. Porque as coisas de Deus nunca foi nada em vão. Numa outra ocasião, Paulo repreende seus irmãos quanto à guarda dos dias. Vejamos na palavra de Deus. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, ou seja o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Até neste momento, não houve da parte de Paulo nenhum ensinamento da guarda de sábado. Pelo contrário, Paulo ainda chega a repreender alguns irmãos
que estavam tendo dissensões com os outros demais irmãos, porque uns achavam que deveria guardar os dias e outros achavam que não deveriam guardar o dia. Mas Paulo, ele ensinou para todos nós que ficássemos na mesma comunhão, que assim Cristo Jesus sempre vai nos mostrar o que deve ser feito e de que forma o cristão deve andar nesse mundo. Colossenses capítulo 2, versos 16 ao 17. Mais um ensinamento a respeito da guarda dos dias. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras. Mas o corpo é de Cristo. Dias de festas se refere aos sábados anuais ou cerimoniais. Sábados se refere claramente à guarda dos demais sábados. Vejamos que a guarda dos dias era apenas sombras da lei de Cristo Jesus que iria por vir. Os cristãos devem guardar qual dia, afinal? Muitos acontecimentos marcantes ocorreram no domingo. Vejamos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, Mateus 28:1. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, Marcos 16:2. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, Marcos 16:9. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando as aromas que haviam preparado, Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, João 21. De muitos acontecimentos que ocorreram no domingo, um desses que ficou também como marcante foi a ressurreição de Cristo Jesus. Na Bíblia, não há nenhuma menção de guarda do domingo. Senhor Jesus e os apóstolos nunca ensinaram que devemos guardar o sábado. Nunca ensinaram que devemos guardar o domingo. Não há nenhuma doutrina ou ensinamento, digamos assim, da guarda dos dias. Existem menções históricas de que a igreja primitiva começou a fazer a observação do domingo. Vamos ver alguns relatos referente à guarda do domingo. Alguns cristãos que assim documentaram durante a história que faziam a guarda do domingo. Vamos falar de Barnabé. Olha o que está escrito na carta de Barnabé. De maneira que nós observamos o 8º dia, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, o Justino Marte, mas o dia em que todos teremos a nossa reunião, porque é o primeiro dia da semana, e Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou da morte. Inácio, todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo como o principal de todos os dias, não guardando jamais o sábado, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou outra vez por meio dele e de sua morte. Dionísio de Corinto, hoje observamos o dia santo do Senhor, em que lemos a sua carta. Vitorino, no dia do Senhor, lembramo-nos de tomar nosso pão com ações de graça, para que não se creia que observamos o sábado como os judeus, o qual Cristo mesmo, o Senhor do sábado, aboliu em seu corpo. Então aqui são alguns relatos de cristãos conhecidos na Bíblia ou no decorrer da história que guardavam o domingo e não faziam mais a guarda do sábado. Os cristãos devem guardar qual dia, afinal? Nós cristãos devemos guardar o sábado
ou devemos guardar o domingo? Qual dia é especial para nós cristãos? Nós cristãos devemos guardar todos os dias. Todos os dias é dia de louvarmos a Deus. Todo minuto, todo segundo é dia de sempre estarmos louvando a Deus. E não necessitamos apenas de um único dia para assim fazermos. Também devemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. E não necessariamente necessitamos de um dia especial para falarmos da salvação de Cristo Jesus. Todos nós somos especiais para Deus e não um dia é mais especial que nós. O maior mandamento deixado por Cristo Jesus foi que nós amemos uns aos outros. Porque amando uns aos outros, com certeza estaremos amando também a Cristo Jesus e a Deus nosso Pai. Ajude o nosso canal, dê um like e continuaremos mostrando as verdades bíblicas.